Nós vamos caminhar hoje pelo capítulo 7 de João e também pelo capítulo 8. E eu quero falar algo muito simples e muito real. Como caminhar num ambiente que ninguém te entende. Como viver num ambiente que ninguém entende você. Você faz o certo, incomoda. Você prospera, desconfiam. Você busca a Deus, estranho. Você sofre e te culpam. O nome disso é incompreensão. E todos nós estamos sujeitos a viver uma fase de incompreensão. E nós vamos aprender com o mestre, como Jesus lidou com ambientes que não entendiam quem ele era. E que essa palavra cure você, sare você. Vamos de João capítulo 7, vamos do 1 ao 13, tá bom? Alguns versículos, mas é importante você entender o contexto desse momento da vida de Jesus. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam matá-lo. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas ou dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. E os seus irmãos disseram tudo isso a Jesus, mas tem um detalhe aí. Por quê? Não criam nele. Então Jesus disse aos irmãos: o meu tempo ainda não chegou. Mas para vocês, qualquer tempo é apropriado. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia, porque testemunho que as obras dele são más. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus o estavam procurando na festa e perguntaram: onde está aquele homem? Curve a sua cabeça. Espírito de Deus, Espírito Santo, nós te pedimos, faça presença aqui. Venha trazer luz à nossa mente, força ao nosso coração, que esta palavra nos cure, Senhor. Nos cure de nós mesmos, nos cure de nossas ideias tolas, nos cure da nossa teimosia. Fala conosco, Senhor. Precisamos tanto da tua voz, a voz que me conhece, a voz que sabe quem sou, a voz que me dá direção. Eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Jesus está na Galileia, um lugar que muitas coisas aconteceram em seu ministério. Ele não vai para a Judeia, porque ele sabe que na Judeia querem matá-lo. Então ele escolhe estrategicamente permanecer na Galileia. Isso aqui para mim já é uma baita de uma lição. Porque Jesus, dono de todo o poder, autoridade, ciência, ele mostra para mim que ser espiritual é ser prudente.
Existe muito claro motivo de não ir para a Judéia. Querem me matar, então eu não vou lá. Quanto mais espiritual você é, mais prudente você tem que ser. Existem informações que te alertam. E alguns matam no peito e dizem, eu vou. E aí, quando Jesus decide não ir para a Judéia, porque ele sabe que querem matá-lo lá, vem alguém para pressioná-lo. Alguém para tentar fazê-lo fazer o que ele não quer fazer. Vem alguém para tentar empurrá-lo para um lugar que ele não quer ir. E quem faz isso não são os inimigos de Jesus. Não é um endemoniado. Quem faz isso são os seus irmãos. Irmãos físicos. Filhos biológicos de Maria e de José. Pessoas que moravam na sua casa. Pessoas que dormiam, talvez no mesmo quarto. Eles chegam para Jesus e dizem, você tem que ir para a Judéia, porque se você não for e fazer na Judéia o que você diz que faz, ninguém vai acreditar em você. Só que o texto bíblico, ele é claro. Esses mesmos irmãos que estão dizendo para Jesus ir para a Judéia, se apresentar, a Bíblia diz que esses mesmos irmãos também não criam nele. Eles estão empurrando Jesus para algo que eles mesmos não creem que Jesus é quem diz que é. Eles dizem para Jesus, vai lá, apareça, suba lá na festa dos tabernáculos, é o seu momento, vá lá, se mostre, prove quem você diz que é, vai lá. Como é que vão crer em você? Como é que vão acreditar nas suas palavras? Como é que seus discípulos vão saber que você é tudo o que diz que é? Vai lá, se mostra, apareça. Sabe qual é o nome disso? Pressão. Isso é pressão. Pressão vinda de dentro de casa. Pressão, a mais pura pressão. Vai chegar o tempo que Jesus vai para a Judéia. Vai chegar o tempo dele mostrar quem é diante de todos. Mas não é agora. Mas a pressão quer que ele se exponha antes da hora. Vai lá! E a resposta de Jesus para os seus irmãos é cristalina. É direta. Ah, se nós tivéssemos a coragem de Jesus para responder à pressão como ele respondeu. A resposta de Jesus é simples. O meu tempo ainda não chegou. O meu tempo ainda não chegou. Jesus está dizendo, ainda não. Escuta aqui. Tem muita gente sentada nesse culto. Tem muita gente online que precisa aprender essa frase. Ainda não. Ainda não. Repita comigo, ainda não. Há uma pressão. O que Jesus diz? Ainda não. Porque nem toda porta aberta é de Deus. E se você não resistir a uma porta aberta, você pode arrebentar a tua vida. Sim, nem toda urgência é espiritual. Nem todo telefone que toca de madrugada, gritando e colocando uma pressão para você fazer, para você sair correndo, para você acordar mais cedo. Nem toda urgência é uma bênção. Imagina crescer numa casa, mesma mesa, mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente, e de repente, essa mesma casa coloca em você uma pressão, porque você é diferente. Eu sei que muitos aqui se converteram, e quando se converteram, viram suas vidas mudarem de dentro para fora.
mudaram suas roupas, mudaram seus princípios. E muita gente, até dentro da família, olha para você e diz assim: você tem que provar, se agora você não é crente, você tem que provar. Porque quem mais se incomoda com a gente, muitas vezes não é o inimigo. Mas quem mais se incomoda com as nossas mudanças é quem nos conhece desde pequeno. Tem gente que até hoje não se conforma porque você serve a Deus. Tem gente que não se conforma porque a expectativa que tinham sobre você era outra. E aí no meio do caminho você encontrou Jesus e essas pessoas não se conformam. E aí eles dizem: prova que esse Deus é tudo isso mesmo na tua vida. Eu quero ver se você é crente mesmo. Faz isso, faz aquilo, se mostra, prova. Mas isso não é incentivo. Isso é provocação. Isso é tentativa para te empurrar para fora do tempo. Agora escute que eu vou te ministrar aqui no teu coração. Quem te conhece humanamente, talvez ainda não conheça o que Deus plantou em você. E é por isso que essas pessoas te pressionam, porque a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não creram nele. E ser fiel sem aplauso é não sair do tempo de Deus para provar algo para alguém que não acredita no que Deus fez na minha vida. Ser fiel sem aplauso é ver uma pressão vindo para eu fazer algo que eu sei que não é o tempo, mas eles querem que eu faça. Mas nós caminhamos debaixo de Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Há um tempo para cada ocasião, há um tempo certo. Não é telefonema, não é o e-mail, não é gente me encostando na parede dizendo você tem que fazer, não é alguém pilhando a minha cabeça. Eu caminho debaixo de uma sentença espiritual. Há um tempo certo para cada ocasião, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Sabe o que a Bíblia diz também sobre não aceitar as pressões humanas? Provérbios capítulo 29, versículo 25. O temor aos homens gera o quê? Ter medo de homem, ter medo de voz grossa, ter medo de gente, gera na sua vida cilada. Mas quem confia no Senhor está seguro. Quem teme o homem cai na cilada. Quem confia no Senhor está seguro. Os irmãos de Jesus estão dizendo: vai lá, se mostra, apareça, senão teu ministério não vai dar certo, senão ninguém vai acreditar que você é o Messias. Vai lá. E Jesus olha para eles e diz assim: ainda não. Se vocês quiserem ir, vão vocês. Você terá domínio próprio. Em nome de Jesus. Eu não sei se a pressão virá de dentro de casa, se a pressão virá no trabalho, se a pressão virá nas vizinhanças, mas você terá uma sabedoria para responder a todas essas pressões e dizer: ainda não. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, verso 10. Isso aqui é lindo. Agora busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Quem você quer que te aplauda? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Jesus não viveu para agradar. Jesus viveu para mostrar o quanto ele ainda obedecia à vontade do Pai. Você não pode viver para agradar pessoas. Nem todos os dias vão te aplaudir, mas você vai viver para obedecer. Algo lindo nesse texto. Os irmãos de Jesus querem expor, e Jesus quer proteger os irmãos. Olha que incrível. Quando os irmãos de Jesus falam assim para ele: você tem que ir lá para a Judéia, na festa dos tabernáculos, você tem que ir lá. E Jesus diz: ainda não é tempo de eu ir não, se vocês quiserem vão vocês. E aí os irmãos vão para a festa. E a Bíblia diz que Jesus vai em segredo, Jesus vai escondido, porque Jesus estava preocupado com os seus irmãos. É lindo porque ele não quer expor os irmãos, mas ainda assim ele quer proteger os irmãos.
Enquanto os irmãos querem empurrá-lo para o perigo, Jesus escolhe ir depois em segredo para dizer: ninguém vai se machucar por causa de mim. Eu quero que você entenda algumas coisas aqui. A primeira delas é: Jesus olha para os irmãos e dizem assim: eu não vou para essa festa porque o mundo me odeia. A vocês ninguém odeia, mas o mundo me odeia, porque eu mostro as obras más do mundo. O que Jesus está dizendo é que eu não vou viver por aplauso, porque o meu papel é confrontar, o meu papel é falar a verdade, o meu papel é confrontar o sistema. E se você está sentado aqui hoje querendo servir a Deus e ser aplaudido ao mesmo tempo, você vai se decepcionar, porque o seu papel é colocar luz onde o diabo colocou trevas. O seu papel é rasgar os decretos de maldição que estão dentro da tua família por gerações. E isso vai trazer incompreensão, guerra. Tem gente que vai te bloquear, tem gente que vai dizer: você é insuportável desde que virou crente. Você é alguém que desde que se converteu, olha, você está irreconhecível. E é por isso que Jesus diz para os irmãos: vão você, porque vocês estando lá ou não estando, não fede nem cheira. Mas eu vim para confrontar o que está matando a humanidade. E eu quero declarar: não viva de aplauso, viva de propósito. Eu declaro uma força e uma maturidade na sua vida. Jesus ele olha para os irmãos e fala assim: para vocês qualquer tempo vale. Vocês não, qualquer tempo, mas para mim não. Para mim tem que ter o tempo oportuno. Porque quem vive uma vida de propósito não sai de casa sem perguntar: Deus, esse é o tempo. Melhor do que fazer a coisa certa é fazer a coisa certa no tempo certo. Porque a coisa certa no tempo errado não dá certo. Não viva por impulso, não viva por pressão externa, viva por propósito. Propósito. Fala comigo: eu preciso ter um propósito. Jesus, no versículo 9, ele permaneceu na Galileia. Está lá. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Porque quem manda nele é o governo de Deus, não é a pressão. Você está disposto a ficar só para defender um propósito de Deus na sua vida? Você está disposto a perder dinheiro para defender um propósito de Deus na sua vida? A perder amigos, a ver familiares seus não te convidando mais para lugares, festa, aniversário. Os aplausos não vêm, mas você está consciente que é o que Deus espera que você faça. É triste a vontade de mandar mensagem e dizer: ai, tá bom, eu vou. Mas Jesus está dizendo: não, para você abençoar eles, não busque o aplauso deles, busque a minha vontade. Porque você não cura sua família quando a sua família aplaude as suas escolhas. Você cura a sua família quando você ouve o que o céu diz a seu respeito, e você faz o que o céu quer que você faça. Esse ano vai ter salvação na tua casa, não porque você vai dar presentes a eles. Esse ano vai ter salvação na tua casa, não porque você vai pagar viagens. Esse ano vai ter salvação na tua casa, não porque você vai levá-los para restaurantes chiques. Esse ano vai ter salvação na sua casa, porque você não mais dependerá dos aplausos deles. Esse ano você vai viver o propósito de Deus. E o que salvará a sua família é eles assistirem de camarote o dia que você vai dizer: ainda não, eu não vou. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo que Deus quer que eu faça. Haverá uma força em você. Fala comigo: pressão não é direção. Acabou o tempo da sua vida ser guiada por pressão. Acabou o tempo de você ser manipulado pela pressão.
Acabou o tempo de você ter que correr de um lado para outro como pressão. Você não é uma barata tonta, você é um filho de Deus. Acabou o tempo das pessoas ficarem brincando com a qualidade da sua semana. Eles brincam com o seu temperamento, brincam, querem dizer para você, você tem que fazer isso. Um dia dizem que você tem que fazer enfermagem, outro dia você tem que fazer pedagogia, outro dia você tem que viajar, outro dia você tem que abrir um negócio para vender panela, outro dia você tem que vender óculos. As pessoas, elas olham para a tua vida como estavam olhando para a vida de Jesus e ficam fazendo roleta russa, dizendo, vai lá, pregue, cante. E Jesus está dizendo, ei, quem são vocês, seus orelhas secas? Eu não estou aqui a passeio, eu estou aqui cumprindo um propósito, eu estou numa missão. Eu não sou um quebra-galho, eu não sou um durepoque, eu sou um filho de Deus. Você não será movido por pressão, porque você não está improvisando, você está vivendo um chamado que Deus colocou na sua vida. Você não está ensaiando, você está vivendo. Grita comigo, não vou viver baseado em pressão. Não vou. Aí sabe o que acontece? Glória a Deus, aplauda mesmo a Jesus. Ele está falando com você. Quem manda no tempo é Deus. E viver o tempo de Deus é algumas vezes perder o aplauso. Aí Jesus disse para os irmãos, olha, eu não vou para a Judéia. Se vocês quiserem ir, vocês vão. Não é meu tempo. Talvez os irmãos ficaram, isso aí não sabe o que está fazendo. Porque você sabe que o único lugar que Jesus não fez milagre foi em Nazaré. Foi lá que ele disse aquela frase célebre, que o profeta não tem honra na sua casa. Que coisa interessante, né? Jogaram bola com Jesus, brincaram com Jesus, mas não viram um milagre dele. Mas aí Jesus diz para os irmãos, dizendo, vão vocês para a Judéia. Só que a Bíblia diz que logo depois que os irmãos foram, Jesus foi em secreto. Ele foi sem ser visto, talvez atrás das árvores, se escondendo, mas ele queria saber como que os irmãos estavam e o que estavam falando. Ele vai à festa, mas ele não vai para se revelar, ele vai para ver o que está acontecendo. Ele não vai por medo, escondido, ele vai porque ele tem sabedoria. E a Bíblia diz que enquanto ele estava vendo, ele ouviu cochichos. Eu não sei se você já presenciou alguém que achava que não estava sendo ouvido. E de repente você ouviu essa pessoa que achava que estava em segredo falando de você. Aí você não sabe se é pior. Dar uma tossida e entrar. Ou se você sai de fininho. Mas Jesus estava ali ouvindo os cochichos. E as pessoas estavam perguntando dele, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Está no texto. Aí alguns falavam assim, não, ele é gente boa, ele é legal, ele é uma pessoa bacana. Mas logo outros falavam, não, na minha opinião não. Na minha opinião ele só engana. É um 71. Esse aí é um belo do impostor. E tudo isso ele escondido, ouvindo. A verdade é que ninguém sabia quem ele era. Ninguém conhecia Jesus de verdade. Todo mundo tinha uma opinião. Todo mundo tinha uma ideia. Isso não mudou hoje. Isso continua nos dias de hoje. Todo mundo tem uma opinião sobre você. Uma ideia. Tem gente que fala muito bem de você. Mas tem gente que fala muito mal de você. E a verdade é a mesma. Eles não te conhecem. E ainda assim falam. Não conhecem seu interior, sua missão, seu sacrifício, mas eles falam como se conhecessem você. Eles têm opinião sobre você, eles têm ideias sobre você, e eles não guardam para eles não, eles conversam, eles falam abertamente. Hoje, no dia de hoje, você pode ter certeza que alguém citou o seu nome.
E é muito provável que alguém disse que você é bom, e alguém deve ter dito que você não é bom. Isso é vida. Isso não mudou. Você entra num ambiente, você sente o ambiente. Você já percebeu quando alguém te cumprimenta com um sorriso, mas quando você não está presente, você tem certeza que aquela pessoa fala mal de você? Já vivenciou isso, não? Essa pessoa talvez nunca assumiria isso para você, mas você sabe, sua alma diz, essa pessoa fala mal de mim. Se você chegar e falar e confrontar, você fala mal de mim, que isso, amiga? Que isso, amigo? Eu te amo, mas você sabe, você não é besta. Você sabe. Você sabe. É o que Jesus está vivendo aqui, ó. Uns dizem que é bom e ele não está ali, ninguém sabe que ele está ali, mas está todo mundo falando dele. Está todo mundo falando. Ele está em silêncio. Só que é nesse momento que ele não foi tentado a ir se justificar. Ele não foi tentado a ir mudar a opinião de quem fala mal e nem ir abraçar quem o defende. É nesse momento que aquele que decidiu honrar a Deus decide que o aplauso ou a vaia não o conduz, mas é a voz de Deus. Todo mundo opina, mas ninguém conhece. Todo mundo tem uma mensagem de qualidade, seja positiva ou negativa, mas é aqui que a gente entende que ser fiel sem aplauso é não governar a vida pela opinião dos outros. Ser fiel sem aplauso é entender que as pessoas vão mudar de ideia em relação à minha pessoa. Ser fiel sem aplauso é entender que a torcida vai vaiar, e que a Kombi vai esvaziar, e que amigos vão bloquear, mas Deus nunca te chamou para você basear o teu chamado na opinião dos outros. Pastor, como é que você prova isso? Eu provo isso na Bíblia. 1 Coríntios 2,14. O homem natural, o homem comum, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Então o que vem de Deus ele não aceita, e por isso ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então o homem carnal, ele precisa das coisas carnais. Se na contabilidade dele eu tenho mais pessoas contra do que a favor, eu estou mal. Então eu preciso agora reverter, porque eu preciso de mais gente a meu favor do que contra mim. Mas essa matemática nunca foi o critério que Deus usou para te abençoar. Você não precisa ter maioria falando bem de você. Muito pelo contrário, isso não vale nada. Não é a quantidade de pessoas que estão ao seu favor que definem. Quando Gideão vai para uma batalha, Deus olha para ele e diz assim: Gideão, você tem 32 mil homens, é muito guerreiro. Eu quero que você diminua. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas se você quer viver a Deus piedosamente, e você quer administrar a plateia que te assiste, você vai se perder, você vai ter depressão, você vai cair numa cama, você não vai conseguir levantar amanhã, porque o diabo pode levantar um estádio inteiro para acabar com a tua raça. Aí você diz para mim: pastor, mas eu sou ser humano, eu não sou anjo. Mas se você aprender a não definir o que tem que fazer pelo apoio humano, ainda saqueado emocionalmente, ainda destruído na alma, não faltará óleo fresco sobre a sua cabeça e vinho novo sobre o seu coração. O que eu estou dizendo para você é que vai doer, mas não vai definir. A Bíblia diz em Isaías 55:8, olha aí, ó: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Salmo 37:7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, e quando eles maquinarem o quê? O mal. Você não precisa ser entendido, você tem que ser fiel. As pessoas não precisam entender você. Sua preocupação é: eu estou sendo fiel a Deus? Eu estou sendo fiel à palavra? Eu estou sendo fiel à expectativa de Deus? Ah, mas ninguém me entende. Eles não precisam me entender, eu preciso ser fiel.
Eu preciso ser fiel. Você está entendendo isso? Pare de querer que as pessoas te entendam. Seja fiel a Deus. A árvore é conhecida pelo fruto e não pela palestra. A árvore é conhecida pelo fruto e não pelo discurso. A árvore é conhecida pelo fruto e não pela promessa. Então não explique, frutifique. Então não dê a palestra, frutifique. Mostre para todo mundo que a sua fidelidade a Deus não depende de aplauso. A sua fidelidade a Deus não depende de vaia. Tem gente saindo da igreja porque ouviu cochicho no nome dele. E desde quando o cochicho deve ser base do teu chamado? E desde quando a fofoca? Você não está aqui para ser elogiado ou aplaudido. Você está aqui para obedecer àquele que morreu na cruz do Calvário por você. E ele está dizendo: a única coisa que importa não é se vão aplaudir você. A única coisa que importa é: eu te chamei para uma missão. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Ser fiel, seja fiel. Pare de ficar chateado. Eu não vou ficar chateado. Jesus ouve pessoas falando sobre ele e ele fica quieto, porque isso não importa. Isso é preservação. Isso é estratégia. Aprenda a se esconder quando Deus mandar. Algumas vezes é estratégico sumir e não entrar em discussões fúteis. Jesus está ali, escondidinho. Murmuravam sobre ele. Está lá no versículo 7. Versículo 12 do capítulo 7. Põe para mim. Está aqui, ó. Entre as multidões havia muitos boatos. Mas sabe o que eu vejo aqui? Boato paga a conta? Você já chegou para o banco e falou assim: eu vou pagar a conta com o quê? Tem um boato. Boato perdoa pecados? Se você pisou no tomate, fez alguma coisa errada, um boato de alguém vai perdoar o pecado e arrancar a culpa da sua alma? O boato cura feridas da alma? Um boato leva para o céu? Então por que você dá tanta importância para um boato? A Bíblia diz que havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um homem bom. Outros diziam: não, ele está enganando o povo. É assim que é, desde que mundo é mundo. Isso revela o quanto as pessoas são superficiais, o quanto elas não sabem o que fazem. E é por isso que eu não posso construir a minha identidade na opinião das pessoas. Eu não posso. Você quer ver uma coisa muito terrível? É quando você pergunta para alguém, sem saber quem é, o que ela pensa sobre você. Dependendo da pessoa, o que ela vai te dizer pode levar você ao suicídio. Um dia Jesus fez essa pergunta: Jesus, o que dizem que eu sou? Uns falam: você é Elias, você é João Batista, você é um demônio. Nem todas as perguntas devem ser feitas, principalmente se você não está pronto. E quando você for perguntar algo sobre você, pergunte para pessoas que você tem certeza que respeitam você, amam você e veem Cristo em você. Não pergunte por dor, carência. Porque infelizmente as pessoas, elas não têm profundidade. A Bíblia diz que ninguém falava abertamente dele por medo dos judeus. Põe aqui o versículo 13. Porque é assim que o boato é. Ninguém, porém, falava dele em público por medo do... Se não fala em público, fala onde? Nos esgotos da vida. Porque boatos não nascem em público. Normalmente quem fala o boato não tem coragem de sustentar o que fala. Normalmente quem cria uma mentira não tem coragem. Então não se fala publicamente, se fala no bastidor. Se fala nos cantos. Não é todo mundo que merece acesso à sua vida. E em nome de Jesus, eu declaro que hoje haverá uma convicção no seu coração. Você vai blindar a sua alma.
Tem pessoas aqui, o Espírito me mostra, que estão quase desistindo de um projeto lindo de Deus, porque existe uma maioria tentando sufocar esse projeto. Gente plantada pelo diabo para dizer: não vai dar certo, você não é capaz, você não tem condição. E Deus está dizendo: quem disse que é Ele que avalia o que eu te dei? Quem disse que é essa pessoa que avalia o que eu pus na tua mão? Tem pessoas aqui em crise, sem dormir, porque tem uma pressão de maioria dentro de casa, pressionando você da hora que acorda, da hora que dorme, para você desistir, para você largar. E Deus está dizendo: desde quando eles têm direito para sentar num trono que é meu? Eu dei minha vida para que você morresse para o velho homem e nascesse para a minha vontade. Pare de ouvir boatos sobre você. Não ouça boatos, ouça a Bíblia. Não ouça boatos, ouça a palavra. Não ouça achismos, ouça a minha opinião sobre você. Porque no dia mau serei eu que levantarei você, serei eu que curarei você. Eles vão sumir. E aí vem o capítulo 8. Então Jesus enfrenta uma pressão para ir para a Judéia, dentro de casa. Seria muito mais fácil ele ir para ser aplaudido, e não foi. Ele vai para a Judéia escondido, e ele ouve desaforos sobre ele, e ele não se mete, ele não se envolve, porque ele não está atrás de aprovação, ele está atrás de propósito. E agora no capítulo 8, ele está lá ensinando. E chega os religiosos com uma mulher pega em ato de adultério, em flagrante. Pegam aquela mulher e arrastam aquela mulher e colocam aquela mulher diante de Jesus. E falam para ele: olha aqui, ó, a lei de Moisés manda apedrejar esta mulher. É isso que a lei manda. Eles querem que Jesus se submeta à religião, às normas, para que ele seja reconhecido como um rabino, um mestre. Eles querem envergonhar Jesus, e envergonhar Jesus humilhando uma pessoa, humilhando uma mulher. Pegam ela em adultério e colocam ela no meio de onde Jesus estava ensinando. Isso é crueldade. Isso aqui não é apego à lei. Nenhum deles estava preocupado com a lei de Moisés. Eles estavam preocupados em matar a reputação de uma pessoa, destruir uma pessoa. Isso aqui, gente, é sede de sangue. E eles pegam pedras nas mãos. Pedras. Jesus queria estabelecer um reino, um governo. Jesus queria sim ser reconhecido como Deus. E o caminho mais fácil para ganhar a religião era pegar pedras. Era pegar pedras e se unir à maioria e dizer: vamos acabar com a raça dessa mulher. E eu vou provar para vocês que eu também estou com Moisés. Apedreja mesmo. Esse é o caminho mais fácil para ser popular. É o caminho mais fácil para ganhar like. É o caminho mais fácil. Vamos se unir à maioria. Quem é que está sendo surrado aí? Vamos nos unir. Cuidado com julgamentos de internet. Cuidado quando você vê os abutres indo em direção a uma carniça, porque todo mundo quer chutar um cachorro morto. Todo mundo é. Agora se coloque no lugar das pessoas que estão sendo massacradas. Nós temos um desejo de estar na maioria, porque estando na maioria parece que a gente está protegido. Quando eu estou falando o que todo mundo fala, parece que a minha voz está protegida. Quem é que vai falar contra? E muitas vezes nem é o que a gente pensa, mas como a gente está vendo a maioria se posicionar, a gente vai junto. Cuidado. Seria muito mais cômodo Jesus dizer: me dá pedra aqui também, todo mundo quer apedrejá-la, vamos apedrejar, e daí depois daqui nós vamos tomar um refrigerante e eu vou te contar meus planos. Jesus ganharia muitos seguidores ali. Mas isso é crueldade. E eles olham para Jesus e dizem: a lei de Moisés manda apedrejar, e você? E você? A resposta de Jesus é a mais poderosa que existe. Ele fica em silêncio. E ele começa a escrever no chão. Porque às vezes espiritualidade é calar a boca.
Às vezes o poder de Deus não se manifesta com um grito, se manifesta com silêncio. Às vezes a autoridade do Espírito Santo na tua vida não é esmurrando a parede, é ficando quieto. Tem silêncio que grita mais do que a voz. Tem silêncio que bate mais do que a mão. Tem silêncio que expõe mais do que a luz. E Jesus fica em silêncio. Ele começa a escrever no chão. E ele libera uma palavra certeira. Quem não tem pecado. Quem não tem pecado. Quem não tem pecado. Quem não tem pecado. Por trás dessa capa de santidade, Jesus vai no coração. Quem não tem pecado. Quem é melhor do que ela? Atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um por um, jogaram as pedras ao chão e vão embora. Porque você não vence se unindo àqueles que querem sangue. Você se vence pedindo a Deus sabedoria para representar a vontade de Deus onde você está plantado. Um a um, as pedras caem e só fica Jesus e a mulher. Uma mulher arrancada de uma cama, exposta à vergonha, pedras. Ela não é o alvo, ela é o meio. Jesus é o alvo. A pergunta não é sobre a mulher. Aquilo era uma armadilha para ver se Jesus queria apoio de homens ou se Jesus queria amar. Mas eu quero declarar algo. Quando tentarem te usar como um palco de acusação para alguém, quando tentarem te manipular para dizer, ou você compra essa briga comigo, eu te mando embora, ou você se une a mim nessa guerra, ou você vai ver o que vou fazer com você. Quando tentarem propor um jogo sujo para você, dizendo que se você não entrar no jogo sujo, você vai perder, você vai ficar só, você vai dizer algo muito lindo. Você vai dizer, eu não vou entrar em ambientes de condenação, porque eu sou agente de salvação. Aquele que está em mim não veio para condenar, aquele que está em mim veio para salvar, aquele que está em mim veio para levantar, aquele que está em mim veio para perdoar, aquele que está em mim veio para trazer vida. Ser fiel sem aplauso é entender que Deus tem mais graça do que pedra para entregar à humanidade. E eu sei que tem gente aqui comprando briga que não queria, que está com medo. Tem gente aqui entrando em guerra que você não quer, mas está dizendo, pastor, eu não tenho escolha. E Deus está dizendo, tem sim. Tem sim. Confie no meu poder. Diante de tudo que estão falando, cale-se e espere que eu vou colocar as palavras certas na tua boca. Tem pessoas aqui que o Espírito me revela que estão sendo forçadas a fazer o que não querem por uma pressão, e Deus está dizendo, não faça. Confia em mim. Jesus não condena, mas Ele também não passa pano. Quando os homens vão embora, Jesus olha para aquela mulher e fala, vá e não peques mais. Eu encerro dizendo que Jesus nunca escolheu os aplausos. Ele nunca escolheu o apoio da família para ser fiel ao Pai. Ele nunca escolheu a aprovação da opinião da massa para ser fiel ao Pai. E Ele nunca escolheu render-se à intimidação daqueles que têm dinheiro, daqueles que são poderosos. Ele sempre escolheu cumprir a vontade do Pai. Jesus escolheu continuar igual, mesmo quando lhe vaiam, mesmo quando não acreditam nele.
Mesmo quando sua família diz: você não dá conta, você não é bom, você tem que se manter igual. Você não pode deixar que a plateia mude quem você é. Você não pode ser um refém e ficar stalkeando o que falam sobre você, para que, dependendo do que falem, isso dê a qualidade do seu dia. Você tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você não pode achar que porque alguém, não, pastor, mas estão inventando mentiras. Não, eu vou respeitar o tempo, mesmo que queiram me empurrar para um tempo velho. Eu vou respeitar o tempo, não é o meu tempo ainda. Eu vou parar de me justificar. Mas estão falando que você roubou, estão falando que você mentiu. Então, olha, eu não vou viver por boatos. Eu não vou me justificar. E eu vou cortar tudo que me afasta da graça. Porque agora não vivemos mais sobre a lei, vivemos sobre a graça. Eu não preciso que entendam, eu só preciso continuar fiel. Eu não preciso que me aplaudam, eu só preciso continuar fiel. Fiel é o seu papel. Fiel. Fiel com muito, fiel com pouco, fiel com a família, fiel sem a família, fiel com o amigo, fiel com o inimigo. Fiel. Ser fiel. Se você quiser a bênção, você tem que ser fiel. Você precisa ser fiel. Você precisa confiar no Senhor. Ser fiel. Feche os seus olhos nesse instante. Tem gente aqui vivendo o capítulo 7. Pressão, cobrança, incompreensão. Pressão, cobrança, incompreensão. Você está debaixo de uma tensão enorme. Tem gente aqui vivendo o capítulo 8. Vergonha, culpa, medo. Mas Jesus está dizendo: olha, eu não te condeno mais. Volta para mim. Porque você não vai viver debaixo de uma pressão que te direciona. Não, sou eu que te direciono. Pastor, mas tem opiniões. Opinião não é sentença. Não é. Não é. Eu não preciso que entendam. Eu preciso continuar fiel. Fala comigo bem baixinho para você entender. Fala: eu não preciso que me entendam. Eu preciso continuar fiel. Fala de novo para você entender. Eu não preciso que me entendam. Eu preciso continuar fiel. Vão ter movimentos que Deus vai gerar na tua vida que ninguém vai entender, mas você vai ser fiel. 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 Senhor, eu quero orar por eles agora. Eu quero orar porque muitos estão sofrendo, porque os aplausos cessaram, os sorrisos sumiram, os apoios foram embora, e a minha alma carente quer negociar. A minha alma carente quer se ajoelhar para um homem e dizer: não, gente, voltem, eu preciso de vocês. Eu preciso da aprovação de vocês para viver. Eu preciso da opinião de vocês boa sobre mim para me achar um bom profissional. Eu preciso que vocês me elogiem. Eu preciso que vocês estejam comigo. Não, gente, peraí, o que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Onde vocês querem que eu vou? Vocês querem que eu compre o quê? Vocês querem que eu fale o quê? Tá bom, desde que vocês me aplaudam, desde que vocês me apoiem, desde que vocês me amem, desde que vocês venham tomar café comigo, desde que vocês me convidem para o aniversário, desde que vocês, por favor, gente. E sabe o que é o pior? Quando alguém percebe que você depende deles, eles brincam, eles manipulam. Mas Jesus disse para os seus irmãos: não vou, eu não vou, porque a voz do homem não vai mover os meus pés. Não vou. Na festa tem gente falando mal de mim, não vou também falar, não vou, porque a opinião deles não vai mudar.
Quais são as áreas que você tem medo? Qual é a maior pressão que você está enfrentando? De onde você vai vir? Comece a dizer para a sua alma que você vai ser fiel ao Senhor. Comece a dizer para a sua alma que você vai ser fiel ao Senhor. Doa quem doer. Eu vou ser fiel ao Senhor. Doa quem doer. Doa quem doer. Eu vou ser fiel. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel ao Senhor. Ao Senhor eu vou ser fiel. Vai declarando isso em alto e bom som. Eu vou ser fiel ao Senhor. Vai dizendo para as áreas que você está sendo pressionado: eu vou ser fiel, eu não vou negociar. Mas vai romper a sociedade: eu não vou negociar, eu não vou abrir mão, porque eu sei que o meu dia vai chegar. Vai chegar o dia do plano perfeito de Deus na minha vida. Vai chegar o dia onde eu vou ser honrado. Vai chegar o dia onde os frutos virão. E eu não vou perder a estação de Deus para agradar o homem. Eu não vou perder, eu vou confiar. Você pode se colocando de pé, por favor. Vai se colocando em pé. Fiel sem aplauso. Fiel sem aplauso. Vai gritando: eu serei fiel sem aplauso. Eu serei fiel sem aplauso. Eu serei fiel sem aplauso, porque eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser, pode ser pai, mãe, irmão, irmã. Eu não vou negar minha fidelidade à promessa que Ele me deu. Não vou. A gente vive uma fase complexa, e as coisas no nosso país estão todas invertidas. E eu não estou falando de política, eu estou falando de caráter. E hoje nós estamos vivendo escândalos atrás de escândalos. E tanto esquerda como direita, está todo mundo assustado. Até uma ala política que eu achava que não ia se envolver, se envolveu, dizendo: não está errado. Eu falei: meu Deus do céu. Os homens, quando confiam em homens, e quando colocam na mão do homem, isso é abismo. Esse escândalo financeiro que o Brasil está vivendo é o maior escândalo financeiro da história do nosso país. É uma vergonha. Só que tudo isso é um reflexo de uma sociedade doente, de uma sociedade que troca seus valores e princípios para ter ganhos rápidos, vantagens em tudo. E muitas vezes a gente fala do Banco Master, mas a gente tem alguma coisa na nossa casa que não é honesta, e a gente tem lá para ganhar mais, uma internet, algum serviço, porque a maioria diz assim: rapaz, todo mundo faz também. Mas nós vamos rasgar hoje essa dependência de aplauso. Meu irmão, se prepare para tudo, menos para ser infiel àquele que te chamou. Vamos renovar nossa fidelidade ao Senhor hoje. Doa o que doer, você vai ser fiel ao Senhor. Você vai envelhecer na presença de Deus fisicamente. Quantos querem ficar velhinhos na presença de Deus? Chegar aqui, ó, meu Deus, eu estou com 95 anos, mas estou aqui no culto, não vou perder a quinta B-Power, porque eu serei fiel ao Senhor. Eu não vou perder minha fidelidade ao Senhor. Levanta a sua mão e começa a glorificar o nome de Jesus, dizendo que você vai ser fiel a Ele. Abra a tua boca. Eu quero declarar que Deus vai te curar enquanto você glorifica. Eu declaro cura na tua alma enquanto você glorifica. Todo complexo de inferioridade, todo sentimento de vazio, toda pressão que está tentando roubar teu sono, tua paz, enquanto você glorifica, o nome do Senhor Jesus cresce na tua vida agora. Enquanto você glorifica, o poder do alto vem. Enquanto você glorifica, eu dou glória ao nome de Jesus, porque é Ele que me sustenta. Eu dou glória ao nome de Jesus, porque é Ele que me põe em pé.
Eu dou glória ao nome de Jesus, porque no dia da adversidade é Ele que me levanta. Eu dou glória ao nome de Jesus, porque é Ele que põe o pão na minha mesa. Eu dou glória ao nome de Jesus, porque é Ele que cura as minhas feridas. É Ele que sara, é Ele que restaura, é Ele que aviva, é Ele que batiza com fogo. Aleluia. Você pode pegar na mão do seu vizinho um instante só. Pegue na mão dele. É 1 minuto só, segure na mão dele. Ore por ele agora. Ajude ele em oração. Se ele estiver passando por medo, se ele estiver passando por uma pressão na família, se ele estiver passando por uma perseguição no trabalho, se ele estiver passando por uma perseguição na história. Nós vimos essa semana um homem que matou uma mulher dentro do condomínio. Havia uma pressão. Eu não vou morrer por causa de pressão. Eu não vou quebrar por causa de pressão. Eu não vou parar minha fé por causa de pressão. Eu serei como Jesus. Eu não vivo de aplauso, eu vivo de fidelidade. Encha-se agora do poder do Espírito Santo. Que haja uma coragem dentro da tua alma, uma fé dentro da tua alma, uma ousadia. Aleluia. Eu creio no que estou pregando. Eu creio no que estou pregando. Eu creio no que estou pregando. Há poder no nome de Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja levantado agora, no meio da oposição, no meio da cara feia, no meio da zombaria, no meio do xingamento, no meio da calúnia, no meio do boato, no meio da ofensa, no meio da porta fechada. Eu serei fiel, eu serei fiel, eu serei fiel. Eu não vou porque me pressionam, eu não vou porque me empurram, eu não caio no laço. Eu sei em quem eu tenho crido. Glória, 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 glória. Alabaxatarabacantere, andalabaxarebecantere, lebeandalabacantere. Eu ouço barulho de corrente